Escuta a ciência. Escuta a ciência. Escuta a ciência. Oi, gente! Aqui quem fala é Letícia Sarturi e hoje a gente tem um episódio especial daqueles que muita gente gosta de notícias, em que eu e o Júlio ficamos comentando notícias. Para quem não conhece a gente ainda, eu sou a Letícia Sarturi, como já falei, que sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E eu sou o Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. Eu e a Letícia selecionamos as notícias mais fresquinhas da semana sobre uma variedade de assuntos, para que a gente saiba o que está acontecendo, quais são as discussões do mundo da ciência que estão aí ganhando as capas de jornais, as manchetes dessa semana. E eu já vou começar com uma notícia que eu acho que talvez as pessoas não entendam de início a importância, mas eu espero mostrar porque que eu acho muito bacana. Vocês já devem saber que eu amo toxicologia, né? Então qualquer notícia que tenha a ver com isso já me faz abrir um grande sorriso. E saiu essa semana uma notícia, né? Um relato de que na Nature Communications, de que uma substância que é utilizada como marcador para alguns testes, que chama indocianina verde, pode ser utilizada como antídoto para um cogumelo venenoso. Olha só que interessante. Olha só. A indocianina verde, ela geralmente é utilizada em alguns diagnósticos de função hepática, de angiografia cardíaca, circulatória, algumas questões oftálmicas, porque ela é uma substância que consegue interagir com a luz no comprimento de onda de 800 nanômetros. Com esse comprimento de onda, que é um comprimento de onda infravermelho, ela consegue penetrar nas camadas da pele e chegar até camadas mais profundas. Então, por isso que ela é muito utilizada para esses diagnósticos de circulação. Porque ela consegue chegar, né? A gente injetando isso no paciente e incidindo a luz, consegue fazer com que a luz chegue até os vasos mais profundos e a gente consiga medir a interação da luz com essa substância. Mas os pesquisadores testaram essa substância, que é utilizada como um corante, como um marcador diagnóstico, contra um tipo de cogumelo que chama Amanita phalloides. A gente já falou de cogumelos Amanita aqui antes, que eles têm o potencial de ser bastante tóxicos, que são os responsáveis pela grande maioria de intoxicações letais de cogumelos no mundo todo. Porque as pessoas às vezes veem o cogumelo, ele parece um cogumelo ali similar a alguns outros comestíveis, ou então acham que talvez seja um daqueles cogumelos alucinógenos, ingerem e acabam falecendo. E os sintomas geralmente aparecem até 6 horas depois da ingestão, quando já está com essa toxina espalhada pelo corpo, com náusea, vômito, diarreia, e essas toxinas podem causar uma lesão hepática, uma lesão no fígado e uma lesão renal nos rins, que leva à morte até 48 horas. E não tem antídoto atualmente. Então, geralmente, quando as pessoas ingerem esse cogumelo, se não ingerirem em grandes quantidades, é possível tratar com administração de fluidos, com carvão ativado e com outras terapias, como, por exemplo, forçando a emese, forçando a pessoa a vomitar o que ela ingeriu. E é interessante que eles tentaram, o time que fez essa pesquisa, que na verdade são pesquisadores da China e da Austrália, eles olharam para mais de 3.000 drogas aprovadas pela FDA. Então a gente sabe que essas drogas já têm um perfil de segurança conhecido, porque já são aprovadas pelo FDA para outras coisas. Mas eles tentaram ver se essas drogas poderiam ser utilizadas como antídoto, para poder reverter os efeitos os efeitos da intoxicação com esse tipo de cogumelo. E eles descobriram que esse corante, a indocianina verde, consegue bloquear uma proteína que está envolvida na cascata que faz justamente o efeito tóxico do cogumelo. Por enquanto, então a gente tem que ter um pouco de calma para essas interpretações, por enquanto eles só testaram com ratos,
Eles ainda estão vendo se pode ser aplicado para humanos, né? E parece que para os ratos, isso tem que ser dado de 1 até 4 horas depois da intoxicação. Se você der depois de 8 a 12 horas, reduz muito a efetividade do antídoto, porque obviamente, né, a gente já tem todos os efeitos danosos dessa substância tóxica. Mas é muito promissor, né? E é bacana porque eu acho que mostra como a gente às vezes tem, né, uma molécula que já é usada para outra coisa e a gente consegue achar uma nova aplicação. Óbvio que isso tem que ter comprovação científica. Exato. Então não me venha, cara ouvinte, falar, então se eu digo que a cloroquina que era usada para malária pode ser usada para Covid, não. Pode ser testada, com certeza, pode ser investigada, mas tem que ser comprovada a eficácia. Nesse caso, ainda estão nas etapas iniciais, mas é bastante promissor. Espero que dê certo, espero que funcione para humanos, espero que a gente finalmente tenha um antídoto para Amanita phalloides. Nossa, é legal ver o início do que a gente chama de pesquisa pré-clínica, né? Que é quando a gente começa a se testar algum tipo de terapia que pode funcionar na prática clínica, mas que antes precisa passar por uma pesquisa clínica. A gente reforçou isso muitas vezes quando falamos aí dos medicamentos, como a ivermectina. A ivermectina teve, na pandemia, algum sucesso in vitro, né? Em animais, viram ali alguns resultados e achavam que realmente ia funcionar. O problema é que, assim, como era uma substância que já era aprovada para uso em humanos como medicamento, isso foi dado um salto. A pesquisa de comprovação científica foi sendo feita enquanto médicos já estavam receitando esse medicamento. E isso está errado. Qualquer substância que vai ser usada em humanos, né? É importante a gente reforçar, nunca uma pesquisa científica vai dar esse salto e de uma pesquisa com animais direto para a sua farmácia ou para o seu hospital onde vai tratar uma intoxicação, por exemplo. Isso não pode acontecer. E profissionais da saúde, médicos que fazem isso são irresponsáveis. É só isso que a gente pode dizer. São irresponsáveis, para não chamar de outra coisa. Exatamente. E a gente tem que sempre lembrar que tem todo um processo, né? Como você bem falou, tem todos os estudos clínicos. É como passar de fase no videogame. Para você chegar no fim, para você chegar no castelo e salvar a Princesa Peach, você tem que passar por todas as fases. Não tem código para pular fase, para correr, né? Não vou fazer a fase 2 e 3 porque eu não quero. Não, para medicamento, se der game over em alguma fase antes, sinto muito, vai ter que encontrar outro personagem para chegar no castelo. E não é porque você vê, às vezes, uma notícia como essa, que você vai falar, agora eu vou sair comendo cogumelo por aí, porque tem como a gente tratar, vai ter um tratamento disponível. Não é isso. A gente está falando do início de uma pesquisa que pode ser promissora, que tem tudo para ser promissora, e que pode garantir um tratamento à intoxicação. Porque, como o Júlio falou, o tratamento de intoxicação hoje é muito mais paliativo, né? Nesse caso. Porque aí a gente tem o uso do carvão ativado para tentar inibir a absorção do que foi ingerido, né? A indução do vômito, que não pode ser feito em casa, isso tem que ser feito com profissionais, né? Com um profissional da saúde que está atendendo o paciente. Isso também busca impedir ali aquela absorção, né? Porque quanto menos absorveu, mais fácil vai ser tratar. Por isso que a gente fala, poucas horas depois da intoxicação você deve procurar o atendimento. Quanto mais cedo, melhor. Porque os primeiros cuidados vão ser paliativos. Aliás, vão ser preventivos ali de você ter uma absorção, e depois, de verdade, vão ser só cuidados paliativos, porque você vai só tratar os efeitos da intoxicação, e às vezes não é possível, dependendo do que for, né, o agente intoxicante aí, não vai ser possível, não vai estar sendo possível, senhoras e senhores, tratar de verdade a intoxicação, impedir a intoxicação, né? Exatamente. Bom, eu também tenho uma notícia aqui
bem interessante, que é relacionado, por exemplo, à vigilância epidemiológica, à vigilância genômica da Covid. Porque a pandemia não acabou, apesar da emergência global, né, de saúde ter acabado. A pandemia, sempre é bom reforçar isso, o espalhamento da doença por todos os países. A gente tem ainda Covid em todos os países. E a Covid está matando pessoas ainda. A gente tem ainda pessoas que não se vacinaram, que tomaram só uma dose ou só 2. Então tem uma série de problemas ainda que fazem com que a Covid ainda exija preocupação de cada país em tentar controlar a doença. E lá nos Estados Unidos, o aeroporto de São Francisco está fazendo um monitoramento, né? Vai fazer um monitoramento de resíduos que são eliminados de aeronaves, né? Então, o aeroporto, em conjunto, lógico, com o CDC e outros centros de pesquisa, eles vão fazer esse monitoramento da água residual. O que seria? Seria o esgoto mesmo, né? O lixo. Esse esgoto vai conter, lógico, amostras biológicas das pessoas que estavam nos voos. E essas amostras biológicas, elas podem conter vários tipos de patógenos, incluindo o vírus da Covid, caso haja no avião pessoas que tenham a Covid, né? E aí, para que fazer esse monitoramento do esgoto das pessoas, né? Para que a gente faz isso? A intenção desse tipo de pesquisa é avaliar o aparecimento de novas variantes. É uma vigilância genômica das variantes do vírus, que é extremamente importante para a gente prevenir, não ser pego aí desprevenido do aparecimento de quando surgem aquelas variantes que acabam espalhando rapidamente, que podem ter mutações que facilitam a transmissão. Então, a intenção dessa pesquisa é promover o que a gente chama de vigilância epidemiológica, mas também vigilância genômica. Estar sempre ali monitorando o vírus para ver, porque se o vírus está fazendo mutações mais intensas que podem dificultar a ação do sistema imune, né, da nossa imunidade gerada pelas vacinas, que pode fazer com que o vírus seja mais transmissível ou até mesmo mais patogênico, né, tenha uma virulência maior e provoque uma doença mais grave. Isso tudo é importante ser monitorado antes que aconteça. Afinal, a gente vai conseguir se preparar, vai conseguir fazer com que os sistemas de saúde se preparem para receber, às vezes, um número grande de casos, né, que possam vir a ser hospitalizados ou não, né, mas enfim, tem um preparo de cada país para você ter ali o surgimento de uma nova variante. E é importante deixar claro que todo mundo deveria fazer isso de alguma forma. O que os pesquisadores veem é que hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso com água residual. Os voos, né, como a gente bem sabe, especialmente voos internacionais, trazem pessoas de diversos lugares do mundo. A gente tem aí uma série de indivíduos que podem estar trazendo vírus diversos, bactérias diversas e, inclusive, uma variante da Covid. Se essa variante conseguir ser monitorada cedo, a gente pode, então, se preparar melhor. Como que eles fazem isso? Quando vai se retirar, então, essa água residual das aeronaves, essas amostras que podem vir lá, que pode vir de tudo, né? Essa amostra biológica, que vai ter um conjunto de amostras, né, de várias pessoas, não vai ser de cada pessoa, não é cada pessoa que vai fazer a sua coleta no potinho para levar no laboratório, é uma coleta de água residual mesmo. Essa amostra vai passar, então, por um processamento de biologia molecular para que seja avaliada ali o material genético e, então, seja avaliado se tem ou não uma variante nova, né? Quais os patógenos que estão ali. Então, isso pode promover uma coisa muito maior do que somente a vigilância de Covid. A gente pode
ter isso também como parâmetro para avaliar aí o aparecimento de novas epidemias, de patógenos que surjam, assim como surgiu o vírus, o SARS-CoV-2, em 2019, a gente pode monitorar se está aparecendo um patógeno diferente. A gente pode monitorar, inclusive, o aparecimento de patógenos que não estavam, às vezes, estavam controlados, estavam eliminados, podem aparecer nessas amostras e isso é um alerta para o país. Então, eu achei muito legal essa ideia. Eu acho que todo país poderia aplicar isso. Aqui no Brasil, a gente tem uma pequena atividade de vigilância genômica, que eu sei que é realizada em São Paulo pelo Instituto Adolfo Lutz. Eles realmente fazem esse monitoramento. Durante o período mais tenso da pandemia, a gente teve um monitoramento muito maior, mas era só monitorado amostras de pacientes que estavam positivos para Covid. Então, aleatoriamente, eram escolhidas amostras que foram lá para o Adolfo Lutz para ser feito PCR para Covid, e essas amostras, então, poderiam conter uma ou outra variante, e aí você monitorava mais ou menos ali quais variantes estavam mais predominantes, né, mas não conseguiria ver muito bem aí o aparecimento de novas variantes, porque não era bem esse o foco. Então, eu acho que para o futuro, para a Covid, além da gente focar na vacinação e pensar em ventilação de ambientes, uso de máscaras para ambientes mais críticos, acho que o futuro da Covid mesmo, e isso a gente aprendeu ao longo dos anos, é a vigilância genômica, e isso pode também proporcionar uma vigilância epidemiológica para outros tipos de patógenos, né? Então isso é bem importante. Sim. Eu ia falar que eu acho super interessante eles usarem água de resíduo, né? E eu já vi alguns trabalhos com coleta de esgoto centralizado em residências, por exemplo, para testar o consumo de drogas por uma população, porque não individualiza o paciente, né? E se a gente pensa, por exemplo, na situação de, mas a pessoa ela tem que querer passar por um exame, ela tem que querer doar material para poder verificar se tem o vírus da Covid ou não. Nesse caso, eles estão pegando uma amostra, que é uma mistura, né, de dejetos de N pessoas, e dessa forma eles conseguem avaliar, bom, nos voos que chegaram nesse período, tinha alguém positivo para Covid? Se tinha, a gente precisa ficar preocupado? Ou será que a gente já sabe que essa variante está circulando aqui? Os voos que pararam nesse período, eram voos com destino para cá ou eles estavam só fazendo escala? Será que não é bacana a gente avisar o lugar onde eles vão fazer escala para eles monitorarem também? Sem contar que voos internacionais costumam ser longos, né? Mais aí de 4, 5 horas, que geralmente é o tempo suficiente para você pelo menos precisar ir fazer um xixizinho. Né? Então a possibilidade de você coletar uma amostra representativa de todo mundo que estava no avião é razoavelmente grande, né? Então você não vai ter a amostra de uma pessoa, deu azar, era um passageiro, né, dentre 400 que eu tô medindo. Não, você tá medindo ali 100, 200, enfim, sei lá quantos usaram o toalete nesse período. Então é realmente representativo, né? E como você falou, tem um potencial de aplicação. A gente obviamente está focando na Covid, porque ainda é um assunto que nos preocupa, né? Se você não está preocupado, é porque talvez a gente tenha passado por épocas piores, mas a gente ainda tem que monitorar, porque a gente sabe como esse vírus pode vir a nos dar um susto de novo, né? A gente agora já tem as ferramentas para de certa forma, cuidar dos problemas que o vírus traz, né? A vacina, a gente sabe como ele se transmite, a gente aprendeu a duras penas, né, o que ele pode causar, mas a gente não pode baixar totalmente a guarda. E eu acho que tem um potencial de aplicação realmente gigantesco. Eu espero que seja o tipo de coisa que seja replicada, porque a gente sabe que no começo da pandemia foi justamente por via aérea, né, que as pessoas se transmitiram. O primeiro caso do Brasil, a gente conseguiu linkar com uma pessoa vinda da Itália. Ela não veio andando, com certeza, né? Senão ela teria chegado meses depois. Então é importante a gente fazer, né, ter essa preocupação,
de monitorar. Realmente é muito Exato. importante. Exato, assim, é o futuro, né? A gente tem que pensar, ter algum aprendizado com a pandemia. Mas me diga, Júlio, que outra notícia que você tem aí pra nos contar? Eu peguei uma notícia polêmica, Letícia. Eita, que eu polêmica. acho que talvez... Ratinho! Solta aí o sonoplasta do ratinho. Solta. Obviamente, antes de eu apresentar a notícia, eu quero deixar muito claro que a minha posição aqui, a minha abordagem em relação a essa notícia não é para ser uma abordagem em defesa ou contra o assunto que eu vou abordar, porque é um assunto muito complexo que realmente não é o tema do episódio. Eu vou focar na questão farmacêutica, na questão de segurança. Sim. O que acontece? Os Estados Unidos recentemente teve um julgamento histórico chamado Roe v. Wade, que permitia a interrupção de gravidez, né, o aborto, até um certo período de forma nacional. E isso foi revertido. De novo, não estou querendo entrar aqui nas questões da legalidade ou da ilegalidade, mas grande parte dessas intervenções abortivas são feitas ou por meio de cirurgia ou por meio de intervenção farmacológica, com a utilização de um protocolo que geralmente envolve misoprostol e mifepristona. Só que isso obviamente tem aí uma certa associação com alguns grupos que têm como posição política serem contra o aborto, enfim. Mas eles entraram com uma ação nas cortes dos Estados Unidos para reverter a autorização da utilização de mifepristona, né? E a argumentação das pessoas que querem proibir o acesso é que ela não teria um registro de segurança que garantiria a segurança no uso. Então, assim, eu achei interessante essa notícia, porque eu acho que mostra... A gente muitas vezes gosta de pensar na ciência como uma coisa completamente alheia à política. Mas tem muita gente que usa a ciência para a política, né? E tentando proibir o acesso a alguma coisa, não por conta de uma decisão social de permitir ou não permitir algum tipo de intervenção, mas usando de dados não críveis sobre a segurança e sobre a eficácia do medicamento. A mifepristona, ela funciona, né, em linhas muito gerais, como um bloqueador de progesterona. Né? Progesterona é um hormônio que está ali presente durante a gravidez, e geralmente ele é utilizado em conjunto com o misoprostol, porque o misoprostol ele faz a contração do útero e remove, no caso de a mifepristona ter tido seu efeito, remove eventuais tecidos que ainda tenham ficado por lá. Tem estudos que mostram, né, dentro de uma janela de segurança ali de até 7 semanas de gravidez, que esse protocolo ele é um protocolo mais humanizado, menos agressivo para gestante, né, porque não tem uma intervenção cirúrgica, não tem corte, e suficientemente eficaz para ser aplicado. E obviamente aqui, eu acho que é importante a gente passar para o leitor que existem situações em que os profissionais de saúde têm que tomar essa decisão por uma questão de saúde da mãe, né? Então é aquela coisa, para salvar a vida da mãe, né, e não correr o risco de perder, no caso, a vida do filho e da mãe, perder duas, eles acabam tendo que optar por uma intervenção que tem como resultado o aborto. E a preocupação das pessoas agora nos Estados Unidos, caso esse julgamento venha a ignorar as evidências científicas em questão de saúde, em questão de segurança, é que as pessoas podem não ter mais acesso a esse tipo de intervenção, que é uma intervenção menos agressiva, né? E é interessante porque existe, se a gente olha, né, as visões ao longo do mundo de como essas coisas funcionam, por exemplo, aqui no Reino Unido, tem um trabalho que eles fizeram com mais de 18 mil pacientes que foram atendidos em esquema de telemedicina, mas que tiveram aí a avaliação para poder ter a aprovação do aborto farmacológico. Sim. 99% das vezes foi eficaz,
e só 0,02% das pessoas tiveram algum problema de saúde sério que precisou de alguma intervenção médica, né? Mesmo que essa intervenção tenha sido pequena. Então, na grande maioria dos casos, ele é bastante seguro. E estudos que monitoraram, inclusive um que saiu no New England Journal of Medicine de 2022, que monitoraram o uso desses medicamentos abortivos no Canadá, viram que quando permitiram o acesso, a mortalidade materna e o número de abortos por cirurgia caíram muito. Então a gente está falando aqui de uma avaliação de segurança, mas também de saúde pública, né? E eu acho que é importante a gente parar para refletir, né? De novo, eu não quero convencer ninguém. Se você é contra, eu acho que você tem as suas, crenças, se você tem seus entendimentos, enfim, acho que é uma discussão que é muito maior do que a gente consegue ter aqui nesse episódio. Mas acho que é importante a gente pensar que se colocar contra não pode ser ignorar as evidências científicas a favor, né? Em especial nos casos em que isso realmente vai servir para evitar algum tipo de lesão, de trauma, de violência maior contra a potencial mãe. Então eu achei interessante porque geralmente a gente, quando fala de notícia científica, né, fala de descobertas, fala de coisas novas. O misoprostol já tem anos, mifeprostona, já tem anos de estudo, né, já é bem consolidado como protocolo, é considerado medicamento essencial pelo OMS, justamente por essa aplicação em alguns casos em que é necessário preservar a saúde materna. Mas a gente está vendo um levante contra a ciência que não leva em conta argumentos que eu entenderia que seriam argumentos científicos, né? São argumentos que fogem a isso, que eu acho que talvez até tenham lugar numa discussão se a gente for abordar outros setores, mas eles não podem ser ignorados, eles não podem ser colocados de lado. Então querer barrar o acesso dizendo não é seguro, não vale. Se quer barrar o acesso, vão precisar de algum outro argumento, e é mais ou menos isso que estão fazendo. Acho que é um julgamento pra gente ficar de olho, né? Sim. A notícia, só para contextualizar, saiu no site Science News, que é inclusive de onde saiu a outra que eu escolhi hoje também. Saiu há 2 horas antes da gravação desse podcast. Breaking news! que tá exatamente assim na crista da onda, para usar uma pois é, a gíria um pouco mais defasada, para mostrar a minha idade. Mas que realmente eu acho que a gente precisa ficar de olho. Acho que a discussão sobre segurança de medicação, sobre eficácia de medicação é uma coisa. Sobre a liberação é outra, mas a gente não pode esconder os dados para poder argumentar pela outra coisa. Pois é, assim, independente das crenças que possam fazer pessoas serem contra, né, ou outro tipo de compreensão de mundo, de vivência, né, de experiência de vida, a gente tem que pensar que, independente de você ser contra ou não, as pessoas estão passando por um procedimento, e que na maior parte das vezes, de fato, é inseguro, porque gera a morte materna, né? Então a gente sabe que isso está acontecendo, independente de ser legalizado, não legalizado, de ser contra ou a favor, está acontecendo. É que nem quando a gente fala, assim, de coisas que você não consegue... mesma coisa, isso entra no mesmo princípio também de pensar sobre alguma legalização de algumas drogas. Independente de estar legalizado ou não, estão usando a droga, né? O fato é que se a gente passa a ter uma visão mais humanizada sobre o fato e a gente consegue, de alguma forma, oferecer maior segurança para as pessoas, a gente reverte os problemas gerados, né, por conta desse acontecimento, né? Então, se o aborto inseguro está gerando a morte materna, e esse é um grande problema, a gente tem que gerar, pensando também
além de tudo, numa questão social, né, humanizadora e também uma questão de saúde pública, a gente tem que gerar opções mais seguras. Sim. E aí, lógico, a ciência está de acordo com isso e sabe gerar protocolos que possam ser mais seguros. Agora, a gente sabe que sempre vai ter essas pessoas que são contra, na maior parte das vezes são pessoas que são contra, alegando, né? Às vezes tem muitos alegando que são pró-vida, só que muitas dessas pessoas, infelizmente, a gente não vê elas lutando pelas vidas de crianças que estão aí passando uma necessidade, crianças que passam fome, que nem aqui em São Paulo, crianças que estão morando nas ruas com seus pais, não também se importam com a vida de crianças autistas que às vezes sofrem com sistemas de saúde, e os planos de saúde aqui em São Paulo também estão massacrando, não sofrem, cobertura, né? Não são pró-vida quando se fala de pessoas idosas que estão abandonadas nas ruas de São Paulo por causa de uma política que jogou essas pessoas num abismo, né? Então, essa questão de ser pró-vida, a gente tem que ser pró-vida para todas as vidas, né? Sim. E, inclusive, a vida materna, que pode levar, então, a gente pode arriscar a vida materna quando a gente tem um protocolo mal feito, inseguro. Por isso que aliar a ciência, a política, ajuda a ter protocolos mais seguros e pensar no futuro aqui no Brasil, por exemplo, do aborto, se vai ter uma legalização ou não. Pensar nisso também aos olhos da ciência um pouco, né? Com menos ideologias, pensando na segurança da mãe. Não estamos agredindo a opinião de pessoas que são contra, não é isso. A gente só está mostrando o outro lado, né? Sim. Assim, você pode ser contra e, inclusive, você está arriscando a vida de uma mulher que está fazendo um aborto inseguro. Mas você pode olhar quais são os protocolos que a ciência disponibiliza, entender por que é mais seguro, quais os dados que mostram que é mais seguro quando se tem um protocolo acompanhado e um protocolo que comprovadamente vai oferecer segurança. Então, é um tema polêmico e tem muita coisa para falar. A gente nem vai conseguir falar tudo hoje, porque eu já vou para a última notícia, Júlio. Vamos lá. Porque a vida tá corrida, a gente tá fechando o semestre aqui, professor é moído pelo mercado de trabalho, viu? Quando não tá dando prova, tá corrigindo prova nesse período, né? Hoje eu apliquei 2 provas, uma na sequência da outra, quase surtei em sala de aula, tô ainda meio surtada. Vamos ver se... Notícia, respira que a gente ainda tem uma notícia pros ouvintes, vamos lá. Bom, a gente tem uma notícia também bem legal, bem da minha área de imuno, sobre o uso de ultrassom mesmo, tá, gente? Ultrassom que vocês já conhecem, só que de um jeito um pouco diferente, eu vou explicar. O uso de ultrassom para tratamento de inflamação, mas o ultrassom focado no baço. Antes de mais nada, vamos focar em dizer o que é esse ultrassom, tá? Esse ultrassom que você faz quando quer ver alguma imagem de dentro do seu corpo, quando quer tirar fotos internas, esse ultrassom que é usado para diagnóstico, ele é um ultrassom de baixa intensidade e é diferente desse ultrassom que a gente está falando. Nessa notícia dessa pesquisa, que foi publicada na Brain Stimulation, essa pesquisa, ela viu ultrassom de alta intensidade, que é um ultrassom diferente. Ultrassom é uma onda, né? Uma onda que afeta, uma onda mecânica que afeta, de alguma forma, os órgãos internos, as nossas células, gera uma perturbação nas nossas células. Sim. Quando é de baixa intensidade, a gente consegue ali ter efeitos pequenos, né, na perturbação, mas a gente consegue ver imagens internas. Agora, essa onda de alta intensidade, ela pode perturbar nossos órgãos, nossas células, a ponto de alterar fisiologicamente alguma coisa. E o que os pesquisadores viram
é que você consegue, inclusive, tratar inflamação por meio dessa perturbação gerada pelo ultrassom. Já tinham, então, resultados antes dizendo que essa onda de ultrassom poderia gerar alterações no sistema nervoso, poderia estimular ali, de alguma forma, o sistema nervoso. Como a gente sabe, o sistema imune, ele tá ligado ao sistema nervoso, ele tem, sim, alguma interação. A gente fala dessa ação neuroimuno, interações neuroimunes que a gente fala. Essas interações neuroimunes, elas são importantes no nosso organismo, elas funcionam em várias partes do nosso corpo. E o que os pesquisadores quiseram testar é se, estimulando o baço, poderia-se ter, então, uma melhora da inflamação, uma prevenção da inflamação, porque ali você consegue estimular o nervo esplênico, que é um nervo que liga o baço tem uma comunicação ali das células do baço com o sistema nervoso. E nessa perturbação, o que eles observaram é que houve uma prevenção de um processo inflamatório mais grave. Mas como que eles viram isso? Depois deles aplicarem o ultrassom, que é um ultrassom focado de alta intensidade, na direção do baço das pessoas, eles coletaram sangue dessas pessoas e fizeram um ensaio in vitro, tá? Não é um ensaio em vivo. Fizeram um ensaio in vitro colocando uma toxina chamada LPS, que é uma endotoxina encontrada em bactérias gram-negativas. Essa endotoxina, ela é responsável, por exemplo, por muitos casos de sepse, né? Quando aquela pessoa tem infecção generalizada, porque tem uma ativação grande do sistema imune, e aí gera falência múltipla de órgãos, esse tipo de coisa, e muitas vezes gera morte. Essa endotoxina tem envolvimento nesse tipo de resposta inflamatória. E aí eles testaram nas células do sangue desses pacientes, colocando a endotoxina lá, como que as células iriam reagir, né? Como que ia ser desenvolvido ali o processo de resposta imune. E o que eles viram era que se teve uma concentração menor de TNF, que é uma citocina envolvida na inflamação, né? Produzida pelas células do sistema imune, nas pessoas que usaram, então, ultrassom, nas pessoas que tiveram ultrassom direcionado para o baço. Importante destacar, assim, que o baço, ele é um órgão importante para a imunidade. Não é só essa ligação com o sistema nervoso, mas a gente tem também uma relação ali com a imunidade do baço, porque ele é um órgão linfóide secundário. E aí, o que os pesquisadores colocam, lógico, isso tem que ser aplicado em testes com humanos, mas essa endotoxina não pode ser aplicada em humanos, porque o LPS vai provocar uma resposta inflamatória muito forte em humanos, né? Vai provocar uma resposta inflamatória tão forte que vai ser capaz ali de poder até matar uma pessoa. Então, não é seguro fazer esse teste em vivo, por isso que eles fizeram in vitro. E o baço, sendo um órgão linfóide onde tem respostas imunes, que é um órgão responsável, inclusive, por coletar células velhas do sangue, é responsável também por fazer uma vigilância ali do que está circulando no sangue para ver se tem algum agente estranho no sangue. O baço foi o foco desse experimento por causa, lógico, dessa relação com o sistema imune, né, por ser um órgão linfóide secundário. E o que é interessante é que esse ultrassom focado, ele já é usado para outras coisas, né? Ele é muito usado na estética. Na estética ele é usado, é lógico que muitas vezes sem comprovação científica, sim, né? E inclusive, para tratamento de doenças relacionadas ao sistema nervoso, parece que está mais promissor isso, eles têm feito alguns testes, e inclusive o próprio pesquisador responsável pela pesquisa, ele reforça que não é para achar que essa pesquisa já vai ser aplicada em inflamação em humanos. Porque o que a gente teve foi uma melhora de uma citocina, então não foi o processo inflamatório como um todo,
foi a melhora, uma quantidade menor de uma citocina envolvida no processo inflamatório nas células do sangue das pessoas que tiveram o ultrassom focado direcionado para o baço. Mas isso não quer dizer que em vivo vai funcionar do mesmo jeito. Não quer dizer, foi um ensaio in vitro. A gente não sabe como que vai funcionar em vivo e a gente não pode fazer esse teste com LPS em pessoas. O foco, então, agora é poder, às vezes, fazer tratamentos em pessoas que já estão com o processo inflamatório instalado e verificar, especialmente quando fazendo esse tratamento associado, né? Quando associado a outro tipo de tratamento, como o uso de antibióticos, por exemplo. Ninguém vai deixar de tomar antibiótico quando está com uma infecção para fazer um ultrassom focado achando que vai melhorar, né, gente? A gente também tem que ser realista. A pesquisa ainda tá no início. O pesquisador, eu não sei se ele é realista ou se ele é pessimista, mas ele fala até dizendo assim que tem muita coisa ainda para ver se ela vai ser aplicada no tratamento em vivo mesmo, né, para tratar pacientes reais e saber se ela é efetiva. É importante, né, que a gente lembre disso sempre, porque as pessoas às vezes acham que da pesquisa já salta para você usar. E aí quem tem uma clínica de estética lá, às vezes, com ultrassom focado, vai falar assim: olha, tô com uma amiga ali que tá com uma inflamação, não sei, no pé, que pode ser uma infecção às vezes. Vai lá, vamos passar ultrassom focado, né? Que esse ultrassom vai funcionar, vai melhorar. Eu li uma pesquisa ali. Não é assim que funciona, tá? Só para dizer, para deixar muito claro para vocês. E é importante destacar, eu achei bacana que você falou que o ultrassom de baixa intensidade é usada para imagem. Existe também o ultrassom de alta intensidade que a gente usa dentro do laboratório para quebrar hemácias, né? Para alisar a hemácia quando a gente está trabalhando com sangue. Então, assim, gente, a pesquisa foi feita com uma intensidade específica de ultrassom para um fim específico que ainda está sendo investigado. E outra coisa, o que se percebeu foi a redução de uma citocina. Mas aí a Letícia sabe muito, muito melhor dessa área do que eu, mas a resposta imune, ela funciona bem quando ela é modulada. Se você levar ela a zero, ela não funciona bem, né? Ela pode causar problemas. Se você levar ela exacerbada, ela também pode causar muito problema. Exato. Então, essa aplicação talvez seja bacana se o paciente tiver com uma resposta muito exacerbada e for preciso segurar um pouco, porque as citocinas estão, de alguma forma, causando mais lesão do que resolvendo para um outro paciente, daí talvez seja alguma coisa interessante. Agora, aplicar, topei o dedinho na quina da cama, então vou lá pegar meu aparelho de ultrassom e apontar pro meu dedinho. Não, né, gente? Peraí. Não. Muita calma. Não dá, gente, não dá. Pesquisas exigem tempo de estudo ali, que às vezes uma pesquisa como essa vai demorar muito mais tempo do que, por exemplo, uma pesquisa com vacina na Covid, né? Porque tem pouco investimento, né? É um ramo muito restrito, então tem que entender que tem que dar-se o seu tempo para a ciência, né? A não ser que a gente tenha ali alguém precisando urgentemente desse tratamento, aí focar toda a energia naquilo. Bom, Júlio, por hoje é só, né? Porque eu acho que já deu o nosso tempo. Já tem ali... já tá mais longo do que o Jornal Nacional, a gente já tá quase com uma hora, o Jornal Nacional tem 35 minutos. Pois é, que loucura. Nossa, tenho aqui umas aulas para preparar, tenho um marido para levar na fisioterapia. Eu tenho prova para corrigir, vamos lá. A vida não para, é só loucura mesmo. O dia que vocês quiserem pagar salário nosso por mês, a gente fica só fazendo isso. igual o Bonner e a Renata. Aí a gente fica o tempo. Exato. Bom, gente, a gente então fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E por hoje é só. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Escutem e compartilhem a ciência. Isso aí. Tchau, tchau. Escuta a ciência. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta a Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta a Ciência.
Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se, que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.